Olha só isso. A ficção foi completamente humilhada pela vida real. Ou melhor, a ficção, Hollywood, James Bond, Missão Impossível, Tom Cruise, todos foram literalmente detonados pela vida real. Mesmo nos filmes de espiões mais futuristas do mundo, ninguém conseguiu imaginar algo tão complexo e inteligente como o que aconteceu esta semana. Israel instalou e depois detonou bombas em milhares de pagers que foram comprados meses atrás pelo Hezbollah, a organização terrorista que controla o Líbano. Entre três... Vamos lá, galera, tudo bem? Essa daí foi a nossa introdução. Olha, vamos reagir aqui a essa investigação que fizeram aqui a respeito dessas bombas que foram postas nos pagers de lá dos Hezbollah, um grupo terrorista de lá desses países árabes aí. Supostamente foi o povo de Israel, né, a nação de Israel, que tenha feito essa mesclagem aí de bomba juntamente com esse pagers. O que é pagers? Nós vamos entender um pouco aqui a respeito. Vamos reagir, vamos conversar. Vamos conversando que a gente vai se entendendo no decorrer desse caminho aí. Vamos lá, que tá bem interessante esse vídeo. Não percam, galera, não percam. Fiquem aí. 5.000 pagers explodiram ao mesmo tempo, matando aproximadamente uma dezena de terroristas e ferindo pelo menos outros 3.000. Israel, é claro, negou completamente a autoria deste fato, desta ação, deste crime, desta inteligência, sei lá, como você quiser chamar. Mas o mundo inteiro sabe que foi Israel. Claro que sabe. Eu já fiz um vídeo aqui no canal investigando, mostrando como Israel é altamente eficiente quando o assunto é guerra. E é ainda melhor quando se trata de tecnologia de guerra. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena assistir, mas só depois. E Israel já utilizou, por exemplo, os celulares dos seus inimigos, até mesmo para guiar os seus mísseis contra alvos do Hezbollah ou do Hamas. E alguns veículos de imprensa internacional dizem até que Israel utiliza atualmente um programa de inteligência artificial chamado de Lavender. E este programa é utilizado para identificar alvos em Gaza. Se é realmente verdade, aí eu já não sei. Mas como o Hezbollah sabe da incrível tecnologia de guerra de Israel, ele decidiu adotar muito tempo atrás uma estratégia de baixa tecnologia para poder proteger os seus terroristas contra o rastreamento, a identificação e o ataque de Israel. Pois é, parece que terrorista de iPhone não estava dando muito certo por lá. Agora, se você tem menos de 30, digo menos de 40 anos, talvez você não saiba o que é um pager. Então, deixa eu te explicar. What the devil was that? That's me. My office calling. Hey, let me see that. Jeff. O pager nasceu muito antes do telefone celular. E o primeiro pager foi inventado em 1921 pelo Departamento de Polícia de Detroit, mas era apenas para uso interno. Só que nos anos 50, o pager começou a ganhar muita popularidade, especialmente quando a Motorola lançou o seu primeiro modelo comercial, chamado de HandTalk. E ele foi utilizado principalmente por médicos lá nos Estados Unidos. O pager... Eu lembro bastante aí a respeito de uma época, pelo menos, né, que a gente via nas séries de programas, né, de televisão, a gente via nos jornais também, as pessoas de jornal tinham bastante esses pages. Eu, particularmente, tenho 37 anos, estou abaixo dos 40, como ele tinha dito ali. Mas não tinha, na minha época, eu não tinha, não usava de forma nenhuma, até porque, né, já era um outro padrão. Eu era garoto e era mais para pessoas mais profissionalizadas. Então não era muito o meu feitio usar, obviamente, né? Meu negócio era mais o 1100, para quem é de minha idade aí sabe, 1100. Eu vou dar uma dica porque tem muito jovem aí falando. Era um dos primeiros celulares, aquele Nokia cabeçudinho 1100. Muita gente aí vai se recordar aí dessa situação. Então, eu só via nas séries, né, em jornais, programas de TV, a gente via aqueles profissionais, né, recebia a mensagem, né, e dali eles tinham os seus próximos andamentos. Mas vamos lá, vamos entender mais a respeito. Basicamente um dispositivo que apenas recebe sinais de rádio. Pois é, ele não envia absolutamente nenhuma informação, nada, e por isso mesmo, em teoria, ele deveria ser muito mais seguro. Bom, na verdade, ele é. Mas calma, eu já te explico como o Israel conseguiu a façanha de explodir milhares de pagers ao mesmo tempo. Continuando,
No início, o pager fazia apenas um pequeno sinal sonoro quando ele recebia uma mensagem, mas com o tempo ele ganhou uma minúscula telinha, onde aparecia uma minúscula mensagem. Normalmente era algo como: me liga de volta no número 9999999. Você entendeu, né? E funcionava assim: quando alguém queria entrar em contato com um outro alguém que tinha um pager, bastava ligar para uma central de atendimento, falar a sua mensagem, o número para o retorno e o código ou ID do pager. Basicamente, a grande sacada dos pagers era permitir que as pessoas fossem chamadas, fossem encontradas remotamente. Algo totalmente revolucionário para uma época em que só existiam telefones fixos. No Brasil, nem isso. E como os pagers recebem sinal de rádio, este sinal costuma ser muito mais forte e chegar aonde o sinal de celular simplesmente não chega, como por exemplo dentro de uma sala de cirurgia ou dentro de um vagão do metrô. Então era praticamente impossível você não ter sinal no seu pager. E foi a primeira vez que poderíamos encontrar uma pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora. E esta era uma tecnologia tão divertida, apesar de simples, que até mesmo parecia mágica. O auge dos pagers aconteceu nas décadas de 1980 e 1990, especialmente entre os profissionais das áreas críticas, como medicina, emergências e tecnologia. Os médicos de plantão ou no horário do almoço eram chamados a todo momento para retornarem urgentemente para o trabalho. Isso foi retratado em várias séries e vários filmes. Mas como somos seres humanos, é claro que também havia o fator status. E ter um pager na cintura transformava você em uma pessoa importante naquela época. A popularidade foi tanta que nos anos 90, mais de 61 milhões de pagers estavam em uso em todo o mundo. Eu lembro que eu era criança e eu tinha um tio que trabalhava com tecnologia. E ele desfilava para cima e para baixo com um pager na cintura. E era chique demais. E eu queria ser igual a ele quando eu crescesse. Já com a chegada dos celulares, a partir dos anos 2000, os pagers rapidamente saíram da moda. Afinal das contas, não dava para competir com eles, pois os celulares permitiam receber 100. e, claro, de fazerem ligações telefônicas. Aos poucos, o pager foi ficando restrito a nichos específicos, como os hospitais, os médicos e, é claro, aos terroristas do Hezbollah. Talvez depois desta semana, o pager não seja mais o equipamento preferido dos terroristas do Hezbollah. Mas, se os pagers não enviam sinal, apenas recebem, como foi possível rastrear e explodir milhares de pagers ao mesmo tempo? Não foi uma questão de rastrear, não foi uma questão de tecnologia hacker, foi algo muito mais simples e muito mais genial do que isso. Até porque o sistema operacional do pager é muito mais simples. Ele não recebe atualização por Wi-Fi ou coisa assim. Ele nem tem Wi-Fi. Ele apenas mostra um pequeno texto em uma pequena telinha. Então, uma opção é basicamente esses pagers serem preparados na fábrica, diretamente na linha de produção. E ao que parece, foi exatamente isso que aconteceu. A teoria mais aceita até o momento é a de que Israel invadiu a cadeia de produção de uma fábrica destes pagers 5 meses atrás, quando o Hezbollah fez uma compra gigantesca desses equipamentos. Os milhares de pagers teriam sido abertos, alterados com explosivos, fechados, reembalados e devolvidos para o estoque, para finalmente seguirem normalmente para... Olha, uma coisa temos que dizer: Israel é uma das nações mais preparadas tecnologicamente falando, com relação a guerras, né? Porque eles têm um mecanismo, por exemplo, o drone, por exemplo, deles de defesa. Você vê que lançaram milhares de mísseis aí neles, logo no início dessa guerra, e 98, 99% dos mísseis foram abatidos, caindo uns ali, outros aqui, nas áreas mais remotas. Mas você vê que é muita eficiência. 98% para derrubar. É como se você mandasse 1 milhão de mísseis e apenas 100 mil ali, 100 mil cair em algum lugar ali. 100 mil. Então, essa é a questão. Os caras são inteligentes, os caras sabem o que estão fazendo. Então, os pages, o que é que eles fizeram? Eles foram lá, os terroristas compraram os pages, no envio, no meio do caminho, eles extraviaram, fizeram o processo, mudaram as baterias, colocaram as bombas e mandaram novamente para o destino, né, dos Hezbollah. Os caras são excepcional quando se trata de guerra. Eles são um grande exemplo nesse requisito. E em diversos outros também, que Israel é a nação de Deus aí, diga-se de passagem, maravilhosa. Dos terroristas do Hezbollah. E a teoria mais provável é que os pagers, quando foram alterados na fábrica, receberam algo entre 10 a 20 gramas de um explosivo muito poderoso chamado de PETN.
E isso por si só já deixaria James Bond com vergonha das suas aventuras. Mas agora vem a parte muito mais difícil e muito mais genial desse plano. Como detonar milhares de pagers ao mesmo tempo. The message will self-destruct in 5 seconds. Won't be on holiday. Mais ou menos assim. Os pagers são tão simples que eles literalmente recebem absolutamente todas as mensagens enviadas por ondas de rádio. Então, em teoria, um pager qualquer poderia ler e escrever na sua telinha todas as informações enviadas para absolutamente todos os outros pagers. Obviamente, cada pager é programado para escrever na sua telinha apenas aquela mensagem que foi enviada com o seu próprio código, ou ID. Os especialistas em tecnologia acreditam que Israel, ao ter tido acesso a estes aparelhos lá na fábrica, não apenas colocaram explosivos dentro deles, mas também modificaram seu circuito para que os pagers passassem a receber e considerar qualquer mensagem, independente do seu código ou ID. Dito isto, então bastaria programar o detonador da bomba que fica dentro do pager para que ele ligasse e explodisse a bomba quando este pager recebesse uma mensagem específica. Algo como, por exemplo, bye bye, meu caro terrorista. Bom, o plano funcionou e nas redes sociais pipocaram imagens de hospitais cheios de pessoas com ferimentos graves na barriga, na cintura, no rosto e até mesmo sem as mãos e sem os dedos. Mike Dimino, especialista em segurança nacional e ex-analista da CIA, classificou estas explosões como uma operação clássica de sabotagem, destacando que a execução de um ataque desta magnitude precisa de planejamento extenso, possivelmente de meses ou até mesmo de anos. E aí você se pergunta, pô, mas valeu todo este esforço, todo este planejamento, meses ou anos de trabalho para matar apenas 10 terroristas e ferir uns outros 3.000? Em termos financeiros, com toda certeza não. Mas com esta ação, Israel mostrou ao Hezbollah e ao mundo que não importa se seus terroristas vão utilizar celulares, pagers ou sinal de fumaça, Israel sempre estará 2 passos à frente. E os seus inimigos nunca estarão realmente seguros. Surgiu uma outra hipótese também de que este ataque de Israel seria, na verdade, um primeiro passo para uma campanha militar de grande escala contra o Líbano. E Israel poderia aproveitar a confusão e o medo causado pelas explosões. Mas, na verdade, nós só saberemos mais para frente. Ou talvez nós nunca saberemos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Gostou dessa história? Que maravilha, galera. Fico bastante esclarecedor esse vídeo. Deixa aqui bem explicado, né, o que é que aconteceu, até porque estourou bombas pelo país inteiro. Então as pessoas logo de início não estavam sabendo o que é que tinha acontecido. Pessoas pensaram que até que eram celulares, né, que estavam estourando celulares. Então imagina aí, se fosse nos celulares, imagina o pânico que ia gerar em todos os lugares, né, todas as nações. Inclusive, você mesmo que está assistindo esse vídeo aí agora no celular, imagina você saber que haveria possibilidade de estourar. Olha, na verdade, vou te colocar até um medinho aí. Haveria sim, porém, se eles colocassem o mesmo dispositivo, botassem as bombas, mas para que se você está tudo certinho, não há por que você se preocupar. Então, qual é a questão? Lá eles eram terroristas, né? Então eles usavam o pager justamente para saírem das movimentações do celular, que tinha mais facilidade, podia encontrar com mais facilidade também o sinal deles e chegar mísseis, né? Como vocês viram aí no início do vídeo. Então, o que é que acontece? Problema resolvido, já entendemos. Agora, você deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha que nosso conteúdo aqui é basicamente esse. Eu vou trazer diversas situações para vocês passarem a entender e vamos reagir aqui a respeito disso. Galera, um abração para vocês, forte abraço e vamos conversando em outras próximas aí.